Oi você, eu sou o Léo Vitório e esse é o... Já perdi as contas, provavelmente milésimo vídeo explicando a terceira temporada de Dark. E eu já aproveito pra dar um spoiler, a gente só tá na metade do caminho, ainda tem muito vídeo pra chegar explicando a série. Então se for a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra não perder a notificação. Já tem vídeo do final explicado, tem vídeo da vida do Jonas, da Marta e da Cláudia em ordem cronológica, e tem um vídeo bem específico pra esclarecer algumas dúvidas que ficaram sobre a jornada da Cláudia ali no último episódio. Mas enfim, hoje o vídeo é sobre o Alexander e sobre as respostas que foram dadas sobre ele e as que não foram nessa terceira e última temporada. De onde que veio essa criatura, pra onde ele foi, tá na hora da gente colocar os pingos nos is e definir o que foi e o que não foi respondido por Dark. Então bora lá! Já deixa eu te lembrar que todos os vídeos desse especial Dark que tá rolando aqui no canal vão estar aqui nos cards, caso você queira assistir depois. E eu recomendo que você assista porque eles já vão esclarecer muitas dúvidas que você pode ter sobre a série. E se esses vídeos não responderem, deixe sua dúvida aqui nos comentários, porque ela pode virar tema de algum vídeo. Vamos lá, desde o começo, o Alexander Tidman se tornou um dos maiores mistérios da série e um dos personagens favoritos na hora de criar teorias mirabolantes. Antes da terceira temporada chegar, a gente levantou algumas teorias bem interessantes sobre ele, como por exemplo, primeiro, que ele fosse o filho de algum Canvald com algum Nielsen, já que o sobrenome original dele, Nivald, parecia uma junção desses dois sobrenomes. Teve gente até apostando que ele seria um filho do Jonas com a Marta. Essa galera errou a identidade do filho, mas acertou que teria um filho, que a gente descobriu o seu trio infinito aí nos últimos episódios. Filho, inclusive, que também era o pai do Tronte e o marido misterioso da Agnes. Spoiler, vai ter um vídeo só sobre ele daqui a uns dias. Outra possibilidade levantada era de que o Alexander seria de outro mundo. Claro que essa teoria só surgiu depois do finalzinho ali da segunda temporada, quando a gente descobriu sobre a existência de outro mundo ou de outros mundos. Então seria bem possível que esse personagem, que era um ponto fora da curva, já que todo mundo em Vinda era um pai de um filho do outro, seria bem possível que esse personagem viesse de outro lugar, viesse de outro mundo. Em um episódio, o Clausen até comentou o quanto é estranha a existência dele ali, já que todos que nascem em Vinden parecem ficar presos lá, mas o Alexander chegou de outro lugar. Enfim, todas essas teorias nasceram da forma misteriosa como o Alexander chegou na cidade, correndo pela floresta e gravemente ferido. Sem contar o fato dele assumir um nome falso desde o começo e ainda enterrar uma sacola com uma arma e sua velha identidade. Então ficou bem claro que tinha algum caroço nesse angu e era muito fácil assumir que de alguma forma estava relacionado às viagens no tempo. Mas não estava. A jornada do Alexander talvez tenha sido a coisa mais mal explicada ou mal aproveitada de toda a história de Dark, porque tudo que ele estava envolvido prometia demais, mas na hora H não entregava nada. Um ótimo exemplo disso eram as chantagens e ameaças feitas pelas Hannas, e eu falo pelas Hannas porque isso aconteceu nos dois mundos. Por ter visto o Alexander, ou Boris, como preferir, enterrando a sacola, ela guardou o pacote caso algum dia precisasse jogar sujo pedindo algum favor, e ela fez isso no primeiro mundo depois de ficar pé da vida com o Uric por ele ter desistido do caso que os dois tinham, e no segundo mundo com a Charlotte, por ter descoberto que ela era amante do Uric, assim como ela tinha sido quando ele estava casado com a Catarina. Então as Hannas chegaram pro Alexander e disseram que queriam ver esses dois destruídos. Então todo esse desenvolvimento criou pelo menos ali uma dinâmica entre o Alexander e a Hannah, que poderia ter ido para algum lugar, e também uma potencial dinâmica entre o Alexander e as pessoas que ele deveria destruir, no caso o Uric no mundo 1 e a Charlotte no mundo 2. Mas o Uric sumiu lá no primeiro mundo porque viajou no tempo procurando Mikkel. E no segundo mundo, o Alexander, em certo momento, até levou a Charlotte para a usina para mostrar os barris enterrados para ela. Mas não ficou muito claro qual que foi o objetivo dele com isso e logo o apocalipse explodiu. Então todas essas coisas, esses caminhos, não tiveram nenhum desenvolvimento. E poderiam ter tido desenvolvimentos bem legais, inclusive. O único conflito que a gente realmente viu o Alexander atravessando foi por conta do Clausen, que chegou ali na cidade tentando descobrir o que aconteceu com o irmão. E já já a gente fala disso. E pra piorar, a resposta do porquê que ele chegou ali em Vinden foi dada de uma forma bem aleatória ali na terceira temporada. Em uma conversa com Bartosz, nós descobrimos que ele se envolveu num crime e acidentalmente matou alguém, ou pelo menos ele diz ter sido acidentalmente. E nisso aparece a matéria de um jornal e ali sim nós temos um contexto das coisas. Eu não sei alemão, então preciso agradecer a Alessandra da Sociedade da Triqueta, e eu tô sempre falando desse grupo porque é perfeito sem defeitos, mas enfim, a Alessandra mora lá na Alemanha e me ajudou com essa tradução. A matéria do jornal diz o seguinte: muitos moradores de Marburg ainda se lembram de um crime que aconteceu no outono de 1986. Dois homens mascarados entraram numa serralheria à noite através de uma janela semi-aberta do telhado para roubar um cofre. Essa janela é tipo aquela janela que tem lá no porão da casa Canvald. Olha essa imagem aí na tela para você ter uma ideia de como que é. A serralheria tinha recebido uma grande quantia de dinheiro nesse dia.
Um vizinho percebeu a movimentação e avisou o serralheiro que morava algumas casas mais à frente na mesma rua. Esse não quis esperar pela polícia e foi enfrentar os ladrões. Houve uma troca de tiros. O serralheiro ficou gravemente ferido e faleceu na mesma noite no hospital. A procura pelos bandidos nesses anos todos não teve sucesso. Então aqui, juntando com as informações que a gente tinha, a gente pode concluir que o Boris tentou assaltar uma serralheria com um amigo. E aí teve uma troca de tiros, o que justifica porque que ele chegou ferido ali em Winden. Mas apesar disso deixar sim as coisas um pouco mais claras, a parte do Alexander Kuller, que é a pessoa que ele rouba a identidade, ainda fica sem respostas. O Alexander era o amigo que tentou roubar a serralheria junto? Era o serralheiro? O que aconteceu com esse cara? Na minha interpretação, ele era o amigo e acabou morrendo ali depois da troca de tiros e o Boris desovou o corpo em algum lugar e roubou a identidade. O que talvez não faça muito sentido, porque teoricamente o Boris e o Alexander seriam procurados pela polícia na mesma intensidade. Essas são as informações que nós recebemos, então algumas lacunas a gente precisa sim pensar e teorizar e completar sozinhos. Mas apesar de tudo, apesar de ter uma trajetória mal explicada ou aproveitada, o Alexander ainda assim é uma peça fundamental para manter o looping de Winden, e principalmente por duas razões. Primeiro, ele se envolve com a Regina, filha da Cláudia, e com o tempo tem um filho com ela, o Bartosz. O Bartosz, por sua vez, se envolve com a Cília e tem dois filhos, o Noah e a Agnes. E como bem sabemos, o Noah e a Agnes são peças fundamentais do tabuleiro. Então, se o Alexander nunca tivesse chegado ali na cidade, o Bartosz nunca teria nascido e o looping, como a gente conhece, nunca teria acontecido. E o segundo motivo é a função que ele assume como diretor da usina. Por ter feito um trabalho por debaixo dos panos para Cláudia quando chegou na cidade, o Alexander sabia sobre a existência dos barris com vazamentos e foi fundamental para tentar manter aquilo em segredo. Numa última tentativa desesperada, quando o cerco já estava se fechando, ele mandou enterrar os barris na usina. Ou seja, o Alexander, sem saber, foi a pessoa que colocou os barris no local correto para que o apocalipse acontecesse. Inclusive, só para deixar o vídeo com todas as informações completas, ele acabou se condenando à morte quando fez isso, porque nos dois mundos ele estava bem no olho do furacão quando o apocalipse aconteceu e foi uma das primeiras pessoas a morrer com a explosão. Inclusive, lá na terceira temporada, naquela cena que o Peter olha para a parede cheia de fotos com as vítimas que foram encontradas, o Alexander é uma das pessoas que aparecem. E muita gente veio aqui nos comentários me perguntar sobre o Boris no mundo original, por que ele não existe ali. Na verdade, teoricamente, ele existe sim, porque ele não é um descendente do Adam com a Eva. A gente só não vê ele aparecendo. Assim como não dá pra saber se ele e aquela Regina do mundo original se conheceram, se tiveram algum relacionamento ou alguma coisa assim. E se tiveram, o nascimento do Bartosz no mundo original se torna possível. Mas a gente precisa se lembrar que lá no mundo 1 eles se conheceram porque a Regina estava sendo cercada pelo Ulrich e pela Catarina e sofrendo bullying. No mundo Gênesis, o Ulrich não existe e a Catarina e a Regina são amigas, tanto que a Catarina tá naquele jantar da cena final. Então aquela situação nunca aconteceu naquele mundo e, consequentemente, a Regina e o Boris podem nunca ter se conhecido. Talvez ele tenha morrido com ferimento lá na floresta quando chegou em Winden, já que a Regina não estava ali para ajudar ele. Mas o apocalipse do mundo 1 também precisou de uma peça essencial para acontecer, o Clausen. O inspetor chegou em Winden aparentemente para investigar o desaparecimento das crianças, já que meses se passaram e nenhuma pista foi encontrada. Ele colou na Charlotte e começou a investigar várias pessoas dali. Só que ele demonstrou interesse bem especial na família Tidman, até que lá nos últimos episódios da segunda temporada, a gente descobriu que ele estava ali, na verdade, para tentar descobrir o que aconteceu com seu irmão perdido. Irmão esse que se chamava Alexander Kuller. Demorou anos porque existiam vários Alexanders Kullers. E o nosso ainda mudou o sobrenome dele para Tidman, para ficar ainda mais disfarçado. Então, só para deixar definido, ele era Boris Nivald, depois ele se tornou Alexander Kuller e depois ele se tornou Alexander Tidman. O Clausen fez a vida do Alexander um inferno até finalmente conseguir prendê-lo sob suspeita de falsidade ideológica. No interrogatório, ele disse ter recebido uma carta que o levou até Winden para encontrar o culpado pelo desaparecimento do seu irmão. E apesar de não conseguir condenar o Boris pelo que aconteceu com seu irmão, ele percebe que o pai do Bartosz está escondendo alguma coisa na usina e o leva até lá para tentar descobrir o que é. Os barris amarelos são desenterrados e esse é o começo do apocalipse. Mas o Clausen só descobriu onde o Alexander estava porque recebeu uma carta de um remetente misterioso. Então quem escreveu essa maldita carta? Essa resposta foi dada de uma forma muito sutil na terceira temporada. Mas antes de eu te falar ela, você já sabe, deixa aquele like aqui no vídeo se você tá gostando do conteúdo e se inscreva ativando o sininho para acompanhar os próximos vídeos de Dark. Para entender sobre a carta, a gente precisa relembrar o que estava escrito nela. Quem tem olhos para ver e ouvidos para escutar, se convence de que nenhum mortal consegue guardar um segredo, pois aquele que não fala com os lábios fala com as pontas dos dedos. Nós nos traímos por todos os poros. As respostas sobre seu irmão podem ser encontradas em Winden. Assinado, um amigo.
Lá no terceiro episódio da terceira temporada, um dos antepassados do Tannhaus, o Gustav, tá indo pra cidade pra contar pra mídia que conheceu o viajante no tempo. Mas no meio do caminho, o transporte para e o trio infinito aparece. Eles matam o Gustav para que ele não leve a notícia pra cidade, mas antes ele diz que nenhum humano pode guardar um segredo, porque aquele que não fala com os lábios fala com as pontas dos dedos. Sendo assim, de uma maneira muito sutil, a gente tem a confirmação de que quem escreveu aquela carta foi o Trio Infinito. E ele fez isso para que o Clausen chegasse ali em Winden, tudo acontecesse para levar até aquele momento da usina, os barris fossem abertos e o apocalipse acontecesse. Já que o apocalipse era essencial para manter o looping intacto. E já que a gente entrou nesse assunto, nos próximos vídeos eu vou falar muito sobre o Gustav, sobre a família Tannhaus, sobre a Sigmundus e sobre o Trio Infinito. Então não esquece de ativar o sininho para receber notificação quando esses vídeos saírem. Tchau!